Ao telefone, Rui, começo por si, pergunto-lhe se, vamos falar do jogo Sporting Porto, pergunto-lhe se o empate foi um resultado justo. Bom dia, Maria. Sim, o resultado acabou por ser justo, ainda que o jogo tenha tido duas partes completamente distintas. Na primeira parte, o Sporting foi claramente superior, entrou em 4-3-3, com a surpresa de Valdés e Postiga jogarem sobre as faixas, o que fez com que a equipa se tornasse mais coesa e mais pressionante. Também uma boa organização. Isso impediu que o Futebol Clube do Porto conseguisse impor o seu jogo de posse de circulação de bola, como também dificultou muito a ligação a Varela e a Hulk. O Sporting também foi inteligente do ponto de vista ofensivo, não mostrou qualquer receio em procurar a baliza adversária e o golo de Valdés, apesar de ter surgido a partir de uma posição irregular, acabou por justificar a vantagem do Sporting, que até ao intervalo era justa. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto apareceu diferente, apareceu mais acutilante, mais agressivo, e o gol do empate por Radamel Falcao acabou por se justificar, até porque o Sporting ficou bastante mais intranquilo. A expulsão de Maicon a 20 minutos do fim acabou por mudar outra vez o jogo, já que o Futebol Clube do Porto a partir daí limitou-se a segurar o empate, enquanto o Sporting procurou chegar à vitória. Só que as substituições realizadas por Paulo Sérgio ao retirar do jogo Maniche e Pedro Mendes tiraram a capacidade de construção ao Sporting a meio campo, passando a jogar um futebol mais direto que acabou por o Sporting não se conseguiu adaptar a esse tipo de jogo. Daí que o empate acaba por se justificar. Ernesto, pergunto-lhe se concorda, se acha que o empate é justo ou se foi um empate amargo para o Sporting. Eu acho que ficou claro neste Sporting Porto que o Sporting queria ganhar o jogo, estava preparado para ganhar o jogo. A diferença pontual não se justifica, de facto, se nós fizermos uma avaliação jogador a jogador. Nós começarmos pelos guarda-redes, portanto, e depois formos para aí fora, verificamos que, em termos individuais, o Sporting tem jogadores tão bons ou melhores que o próprio Porto. Coletivamente, a equipa do Porto tem estado melhor ao longo do campeonato, mas neste jogo viu-se claramente que a diferença pontual de 13 pontos não se justifica. Houve, de facto, como o Rui Malheiro disse muito bem, duas partes distintas, mas pareceu-me, muito sinceramente, e estou a falar de camisola vestida, como é evidente, que houve uma equipa que quis ganhar o jogo e outra que não quis perder o jogo, o que, parecendo que não é relevante, é efetivamente relevante. Depois, também não vou comentar as particularidades do jogo. No final, se o resultado foi um empate 1-1, é porque foi justo. É a conclusão que nós chegamos. E o que é que se passou com o Porto na primeira parte? Um Futebol Clube do Porto mais adormecido? Não estava à espera desta reação do Sporting, o Porto? O Futebol Clube do Porto muito adormecido. Aliás, até pensei que se tratava de uma repartição de funcionários públicos, de maus funcionários públicos na primeira parte, em que estavam ali assim, enfim, muito acomodados, sem qualquer preocupação com a clientela, isto é, com os espectadores, sabendo que mais tarde, ou pensando que mais tarde ou mais cedo, o ordenado viria, isto é, o resultado, portanto, seria favorável. Acho que foi um Futebol Clube do Porto deprimente na primeira parte. E o que é que fez com que o Porto mudasse na segunda? Alguma coisa, não faço ideia o que é que se terá passado, se calhar um grito de alma, portanto, um sentimento de revolta contra a própria incapacidade da primeira parte, e na segunda parte o Porto mostrou realmente o seu verdadeiro valor, mas apenas durante 20 minutos, até fazer o golo, porque depois de fazer o golo e com a expulsão, voltou realmente à modorra da primeira parte e até para defender o resultado. De onde eu não gostei do Porto nesse jogo. Aliás, julgo que fez mal ao Porto a vitória de 5-0 sobre o Benfica. Muitos jogadores pensam logo que são os maiores e que escusam realmente de se esforçar e ficam com a mentalidade burocrática do mau funcionário público. Acho que foi aquilo que aconteceu ao Porto. Julgo também alguma coisa mal se passa com o Porto no domínio dos protestos e das expulsões. Aqui há tempos, no jogo com o Besiktas, foi Cristiano Rodrigues, foi expulso, agora foi o Maicon, numa atitude perfeitamente inadmissível, nomeadamente logo no primeiro golo, em que ele devia correr, portanto, com o adversário.
para lhe tirar a bola e ficou, levantou o braço à espera que o chefe, alguém, portanto, parasse a jogada, e depois também portanto, com a expulsão. O próprio treinador, bem, mas isso é uma pecha de muitos treinadores, todos têm os seus jogadores de estimação. E que é do senso comum, que não rendem. O Josualdo Ferreira, o ano passado, e há 2 anos, tinha 2, que eram o Mariano Gonzalez e o Guarim. Jogar com esses jogadores é a mesma coisa que jogar com 10. Portanto, se jogam os 2, a jogar com 9. O Vilas Boas também não foge dessa pecha, e ontem pôs o Emílio Rafael, anteontem, o Emílio Rafael, a defesa esquerda, que foi um jogador que nunca acertou um passo. Fez vários passos a longa distância, mas a bola, enfim, ia para onde ia, caía onde caía, e depois, enfim, embora aí assim já se de alguma forma justificasse, entrou o Guarim, era para defender um resultado, e aí de facto ele servirá. Mas é outro jogador que, estando no meio campo, tem que acertar os passos, e também não é jogador, além de ser um pouco molengão, também não é jogador, ou melhor, é jogador que falha 90% dos passos que faz. De modo que o Porto, acho que, tirando esse, tem uma excelente equipa, muitas vezes precisa de ser espicaçado e não pode ter a atitude burocrática que teve na primeira parte do jogo com o Sporting. Portanto, eu julgo que o resultado foi E o melhor jogador do Porto em campo, quem foi? Eu não consigo dizer qual foi o melhor jogador do Porto em campo. Foram todos bastante medianos, mas talvez apontasse o Hulk, porque foi, enfim, um dos poucos que mostrou alguma insatisfação e, embora não fosse muito produtivo, mostrou uma qualidade ou um empenho acima dos restantes. O melhor jogador do Sporting, pergunto-lhe assim. Foi a equipa. Eu acho que o Sporting trabalhou coletivamente, foram solidários. Não destaco ninguém em particular, mas havia nitidamente uma vontade clara de ganhar, de mostrar o real valor da equipa. E valeu de facto pelo seu todo. A equipa respondeu muito bem, mesmo, como é evidente, num jogo com 2 partes distintas. Eu também diria, se não houvesse intervalo, provavelmente o Sporting continuaria por aí fora e o resultado seria outro, seria uma vitória. A paragem, o intervalo foi mau para o Sporting, foi bom para o Porto. Mas quebrou o ritmo. Mas quebrou de facto o ritmo da equipa e foram 2 partes completamente distintas. Mas quando eu dizia há pouco do treinador do Porto, é que de facto nota-se ali alguma imaturidade emocional, porque cada vez que o Porto não ganha, o treinador é expulso. Foi assim em Guimarães, foi assim em Alvalade. Portanto, há ali qualquer coisa, o António Pinho Cardão dizia bem, na equipa, que tem que se corrigir, mas tem que começar, de facto, exatamente pela estabilidade emocional do treinador, que não pode ter as atitudes que tem quando os resultados não são aqueles que ele espera. E o regresso de João Moutinho como Dragão? Eu acho que foi um assunto empolado, cada vez é mais normal a mudança de jogadores entre os clubes grandes em Portugal, no estrangeiro. Naturalmente que é um assunto que dá para conversar, que dá para falar, que dá para a comunicação social também analisar, mas aconteceu aquilo que é normal acontecer, digamos. O João Moutinho ingressou no Sporting com 13 anos de idade, saiu do Sporting aos 24, esteve naquela casa 11 anos e, portanto, os adeptos o que esperam é, no mínimo, um espírito de gratidão e que não haja atitudes que possam ser interpretadas pelos adeptos como atitudes provocatórias. E aconteceu, lamentavelmente, uma outra atitude do antigo atleta do Sporting, que era absolutamente desnecessária. Portanto, os atletas têm que respeitar não só os clubes, mas essencialmente os adeptos, porque são os adeptos que sustentam o desporto. Sem adeptos, de facto, não há futebol e não há outras modalidades desportivas. E, portanto, tem que ter um respeito muito grande, até porque os adeptos percebem quando aquele gesto, que é muito vulgar, de beijar o emblema, quando é espontâneo, quando é verdadeiro, ou quando é só para inglês ver. Para inglês ver. Mas acho que a recepção foi uma recepção
que era esperável, era expectável, nem foi melhor nem foi pior do que aquilo que se esperava. Falava há pouco da atitude dos jogadores do Futebol Clube do Porto, comparava até a maus funcionários públicos. Pergunto-lhe se o Porto já está encostado ao primeiro lugar e se já está a relaxar, tendo em conta que tem 13 pontos de diferença do Sporting, 8 do Benfica. Eu julgo que não, eu julgo que foi uma atitude passageira. Aliás, já com o Portimonense isso aconteceu. Com o Sporting aconteceu na primeira parte, na segunda parte já deram a volta à situação. O Porto teve 20 minutos muito brilhantes. E eu julgo que é uma cultura no Porto de luta e de pundonor que leva a que essa ideia esteja completamente abandonada. E julgo que o Porto irá lutar pelo campeonato como se estivesse em igualdade de pontos com os seus perseguidores, no caso o Benfica, e sobretudo o seu perseguidor mais imediato, que é atualmente o Benfica. Julgo que isso não se passará realmente com o Futebol Clube do Porto. E julgo que irá recuperar a antiga, não digo a antiga, portanto a sua atitude que teve um lapso nestes 2 últimos jogos. Ramalheiro, pergunto-lhe se o Porto está destacadíssimo na frente e se estes 8 pontos de diferença do Benfica de facto são muitos pontos ou se há ainda hipótese para o Benfica e se há ainda hipótese do Porto de escorregar, diga-se assim. A vantagem do Futebol Clube do Porto é bastante grande. 8 pontos é uma vantagem confortável. Para além disso, o Futebol Clube do Porto nos próximos 4 jogos realiza 3 deles em casa, o que também dá algum conforto. Agora, ainda não chegamos sequer à metade da prova e, como é óbvio, ainda não há campeões já no final da primeira volta. É prematuro, portanto, dar já sim, o Porto